Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós conversamos com o vereador de Belo Horizonte, o Wilsinho da Tabu, que é do PP, e com ele a gente quer falar sobre uma proposta que foi aprovada na Câmara Municipal que coloca como obrigatória a execução de obras do orçamento participativo. O vereador foi um dos articuladores dessa medida na Câmara. Vereador, bom dia, bem-vindo. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, o prazer é meu. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Super. Estamos aí mais uma vez e estamos à disposição. Pois é, vereador, a gente tem um histórico em Belo Horizonte de algumas obras do orçamento participativo que foram votadas pela população, definidas como prioritárias e que o poder público não conseguiu concluir. Tem obras aí, acho que de mais de 10, 12 anos, né? Eu cito como um exemplo a Pracinha São Vicente ali no bairro Padre Eustáquio, que é uma obra que eu me lembro que ela foi muito alardeada na época do orçamento participativo, porque é uma necessidade de revitalização daquela área e aquilo nunca saiu do papel efetivamente. Eu pergunto para o senhor, de onde surgiu a ideia de tornar obrigatória a execução dessas obras e o que o senhor espera a partir desse debate que a Câmara Municipal provocou e que resultou na aprovação dessa matéria, que é uma proposta de emenda à lei orgânica do município? Pois é, Rodrigo, eu fui assessor no orçamento participativo da Regional Leste de Belo Horizonte entre 2010 e 2012, e naquele tempo a gente visitava principalmente nas periferias da região leste de Belo Horizonte, solicitações de obras pela comunidade. Aquelas obras eram elencadas para o orçamento participativo, muitas vezes ganhavam, né, no orçamento participativo e na sequência o Poder Executivo não executava aquelas obras. A gente tem que considerar que muitas obras foram realizadas, mas a gente também tem que entender que todas elas deveriam ser realizadas. Todas elas eram prioridades, todas elas foram votadas, eleitas e deveriam ser realizadas. Portanto, quando nós chegamos na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nós já chegamos com esta ideia de colocar o orçamento participativo de forma impositiva. Deixar de ser um programa de governo para ser um programa de Estado, ou seja, qualquer prefeito que esteja à frente do Poder Executivo terá que executar as obras que forem elencadas daqui para frente no orçamento participativo. Pois é, e eu pergunto para o senhor chegou a conversar, por exemplo, com o prefeito Fuad Numan, articular isso com ele, porque é um projeto que ele envolve diretamente a prefeitura, que é quem executa as obras do orçamento participativo. Houve alguma conversa nesse sentido? O diálogo foi intenso, conversamos muito com o Josué Valadão, que comprou a ideia também, que é um dos fãs do orçamento participativo e que também nos colaborou com a gente durante toda essa negociação, toda essa conversa, para que fosse aprovado na Câmara Municipal. Foi aprovado por unanimidade e a gente tem uma satisfação muito grande por ter levado para a Câmara Municipal essa proposta importante para a cidade. O vereador, a gente tem uma ideia de quantas obras, por exemplo, do orçamento participativo que precisam ser ou iniciadas ou eventualmente concluídas porque foram iniciadas e paralisadas? Tem-se uma ideia do quanto isso ou do que isso pode representar para a cidade em termos até numéricos mesmo? Aproximadamente são em torno de 130 obras ainda iniciadas, não terminadas ou para iniciar. Cada obra dessa faz uma diferença imensa na vida, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, principalmente aquelas que moram na periferia, onde as obras são mais necessárias para mudar a vida daquelas pessoas. Eu vi durante esse tempo que eu participei do orçamento participativo, 2010, 2012, o quanto fazia diferença na vida das pessoas cada obra que era executada. Lembrando que esse é um projeto do início dos anos 90 ainda, que foi gestado e criado na gestão do ex-prefeito Patrus Ananias, hoje deputado federal por Minas Gerais, e de fato é uma oportunidade muito interessante que as pessoas têm de participar e de construir a própria cidadania, né? O cidadão muitas vezes tem dificuldade de ter acesso e de ter uma participação efetiva. O senhor é lá da Regional Leste de Belo Horizonte, da região ali do Sagrada Família, né, vereador? Tem alguma obra da regional do senhor em especial, por exemplo, que o senhor observe e fala, gente, isso aqui é uma obra que precisava ter sido feita, que não foi feita e que talvez agora a partir dessa legislação ela possa de fato ser cumprida? Na realidade, temos uma obra lá que foi conquistada no orçamento participativo de 2015, se eu não me engano, que é o serviço de drenagem da rua São Roque. O pessoal ainda sofre muito lá por conta dessa obra não ter sido realizada
e foi separado um recurso de R$356 mil para essa obra. Só que o projeto dela aponta que ela tem um custo em torno de 8 a 9 milhões de reais. Então ela já ficou prejudicada, né, por passar de tantos anos até hoje sem a execução desta obra. Pois é, e essa é uma grande questão também, vereador, porque muitas dessas obras, as mais antigas, elas foram definidas pela população, eleitas, escolhidas pela população há muitos anos. De lá para cá a gente tem um processo inflacionário, a gente tem alta do custo da mão de obra, do produto da construção civil e etc. A prefeitura apontou um caminho para onde deve seguir para a execução, porque a gente está falando aqui de um contingente muito interessante de cerca de 130 obras. Fora aquela velha história de que obra a gente muitas vezes sabe como começa, mas não sabe muito bem onde termina, porque você imagina que um problema às vezes é menor e quando a obra vai acontecendo você descobre que o problema é maior. A prefeitura sinalizou alguma coisa nesse sentido do que vai fazer para elencar essas obras e até para lidar com o aumento que evidentemente elas podem representar de custos também? A gente vai entrar agora num processo de negociação. Já liguei para o secretário Josué Valadão e vamos começar a partir de agora a conversar mais sobre este assunto. A gente entende que realmente o valor que foi cotado às obras há 10, 20 anos atrás, tem obras ainda sem ser realizadas de 2001. O custo já é outro, já não é o mesmo custo. Então é ter muito juízo para quando for retornar as rodadas do orçamento participativo, elegerem obras dentro do valor separado na receita corrente líquida do município, que será atualmente em torno de 0,2% da receita corrente líquida. E a partir daí, que deve dar em torno de 30 milhões, não elencar mais obras, para não ultrapassar o valor e ter condições de realizar todas as obras que são necessárias ser realizadas. Para explicar direitinho para o nosso ouvinte, esse valor em torno de 30 milhões que o senhor está citando é aquilo que a prefeitura, por exemplo, todos os anos deve elencar para dedicar exclusivamente o orçamento participativo como uma maneira de sanar essas 130 obras, é isso? Perfeitamente, é isso mesmo, Rodrigo. Muito bem. A gente está conversando com o vereador Wilsinho da Tabu, do PP. Vereador, eu queria falar um pouquinho agora sobre Câmara Municipal como um todo e a sucessão. A vereadora Nelly Aquino, presidente da Câmara, ela foi eleita deputada federal, com certeza vai deixar o mandato e isso abre um precedente agora para a escolha de um novo presidente. Eu já ouvi nos bastidores da Câmara que o senhor pode ser um candidato à presidência do Legislativo. Procede essa informação? O senhor almeja ser presidente da Câmara Municipal? Rodrigo, é o meu primeiro mandato, participo da mesa diretora, sei da necessidade de o que a Nelly fez até agora foi muito exitoso, ela fez um trabalho sensacional, vai fazer falta para a gente, mas a gente entende que tem um caminho a seguir, que a mesa diretora da Câmara Municipal, ela dá diretrizes para o que a Câmara vai fazer daqui para frente. A gente tem lá todo início de mês, no primeiro dia útil de cada mês, quando começam as sessões plenárias, a gente tem a reunião da mesa diretora, na sequência tem a reunião do colégio de líderes e assim a gente foi caminhando até agora no final do mandato da Nelly. O meu nome foi cogitado, eu estou à disposição, se os colegas, os pares entenderem que o meu nome deve ser levado em consideração para assumir a cadeira, eu estou completamente disposto, completamente com muita vontade de lutar e de aceitar esse desafio. Por onde passa essa negociação, vereador? Inicialmente ela tem que passar pelos 41 vereadores, né? É uma negociação feita entre os 41 vereadores para ver qual o caminho melhor a seguir. Então, quem votam são os vereadores. A gente não deve negar que pode ter, sim, né, a influência do Executivo. O Executivo pode querer lançar um nome, mas a gente está lá também à disposição, inclusive, do Executivo, para qualquer negociação, conversação a respeito da composição da mesa diretora da Câmara Municipal. Existe ambiente para uma candidatura única ou o senhor acha que vamos ter mais candidatos por aquilo que o senhor está sentindo? Até quando o senhor citou, por exemplo, a perspectiva, quem sabe até que o Executivo lance um nome para ser o nome do prefeito Fuad Noman à presidência da Câmara? Eu acho que a próxima semana, tirando essa do feriado prolongado, a próxima semana vai ser definitiva para essas questões de possibilidade de mais de uma candidatura ou de uma candidatura única. Eu gosto muito da convergência. Quando
todos lá entenderem que um nome só seria o ideal para não ter racha, não ter divisão na Câmara Municipal, eu acho que seria mais importante. E penso sim que uma vez que o Executivo queira conversar e também olhar o melhor caminho para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, hoje a gente tem um diálogo muito aberto. A vinda do Fuad Numan nos trouxe uma tranquilidade, nos trouxe uma satisfação do diálogo aberto. Então, acho que a gente tem que caminhar para que a Câmara Municipal, junto com o Executivo, possam fazer a cidade de Belo Horizonte uma cidade melhor para todos. O senhor está destacando algo que a gente ouviu de outros vereadores, que é a relação que mudou a partir do momento em que o antigo vice-prefeito Fuad Numan virou prefeito da cidade, quando Alexandre Calil se renunciou para disputar o governo de Minas. Para além dessa relação mais aberta, o que mudou para os vereadores de Belo Horizonte com a mudança de prefeito? Olha, o diálogo abre diversas janelas, né? O diálogo constrói pontes, né? E muitas pontes têm sido construídas. Hoje a gente tem um relacionamento, consegue conversar com todas as secretarias, consegue dialogar, e quando se dialoga antes, as coisas tendem a fluir com mais naturalidade, com mais benefício para a população de Belo Horizonte. Eu pergunto para o senhor também, a gente já está saindo de uma eleição agora e muitas vezes as pessoas já começam a pensar na próxima, né? Talvez nem devesse ser assim no Brasil, mas é desse jeito que a coisa funciona, vereador. E muito já começa a se discutir sobre a sucessão municipal em Belo Horizonte. A gente tem alguns nomes que são cotados, levantados, mas ninguém efetivamente colocado talvez como um pré-candidato para valer à prefeitura de Belo Horizonte. E a gente até fez essa pergunta nesse mesmo estúdio aqui ao prefeito Fuad Numan, e ele não descartou nem confirmou que possa eventualmente disputar um outro mandato de prefeito. Como é que o senhor está vendo isso? E o senhor acha que se o Fuad resolver que quer continuar e que vai tentar se reeleger, ele vai ter apoio expressivo, importante de parte da Câmara? Eu faço essa pergunta porque vejo nos vereadores hoje uma relação de mais tranquilidade, de muito mais tranquilidade talvez, do que tinham antes com o ex-prefeito Calil. É verdade, o Fuad abriu essa janela para a gente, escancarou essa janela de diálogo, que é importante. A Câmara também, fazendo a sua parte, escancarou a janela do diálogo. E eu acredito, Rodrigo, que quando tem uma proposição para a cidade, eu acho que tem que se caminhar com o diálogo. O Fuad, naturalmente, ele é um virtual candidato, ele tá na prefeitura, tem um primeiro mandato dele, ele pode concorrer a um segundo mandato. E, ouvindo mais nomes, eu acredito que passa necessariamente pela Câmara Municipal, né, a aprovação destes nomes que é candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Inclusive, podemos ter um candidato de dentro da Câmara de Belo Horizonte. É mesmo? Já se tem nome? Aí quando o senhor fala que pode ter um candidato da Câmara, a gente quer saber quem é. É possível que tenhamos, ainda não está declarado assim. O senhor está falando, por exemplo, do vereador Gabriel Azevedo, que é um nome que em algum momento já cogitou essa hipótese? O vereador Gabriel, ele tem falado muito a respeito. Ele tem o desejo, sim, de concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte, e é um bom nome. Muito bem, olha, já temos aqui um virtual, quem sabe concorrente ao prefeito Fuad Numan, se ele de fato resolver disputar novamente a cadeira de prefeito em Belo Horizonte. A gente está conversando com o vereador Wilsinho da Tabu, que é do Partido Progressista, e a gente falou com ele aqui a respeito da questão do orçamento participativo em Belo Horizonte, das disputas que envolvem também a presidência da Câmara dos Vereadores. O senhor disputou a eleição agora nesse ano de 2022, o senhor tentou um mandato de deputado estadual, salvo engano, não é isso? Isso. E o senhor não foi eleito. Que tipo de lições o senhor tira, vereador? O senhor foi eleito agora em 2020, vereador de Belo Horizonte no primeiro mandato, tentou agora um mandato de deputado estadual. Que tipo de lições o senhor tira dessa campanha e uma campanha tomada muitas vezes por ódio, por um sentimento de um país muito dividido? Eu penso que essa campanha, essa eleição foi a eleição da síndrome do 13-22. Então foi muito polarizado. Se você observar em cada zona eleitoral, você vai ver que essa polarização aconteceu de forma definitiva, inclusive tirando muitos votos de candidatos a deputados federais, candidatos a deputados estaduais. No nosso caso, a gente quis também manter ali a nossa base eleitoral, né? Manter-se no cenário político
e para nós foi importante, não vencemos as eleições para deputado estadual, mas mantivemos nosso nome aí em destaque na política eleitoral. Como é que o senhor vê essa polarização toda, essa síndrome que o senhor apontou? Eu acho que é um desgaste muito grande, né? O meu perfil é de centro, então a gente dialoga. Na Câmara eu tenho projetos com Duda, que eu consegui fazer Duda Salabert assinar e também Nicolas Ferreira assinar. Então eu converso com todos os aspectos políticos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, não tenho essa dificuldade de conversar com todo mundo. Mas quando se polariza muito e vai para questões ideológicas, eu me sinto perdido, porque eu acho que a gente merece na política muito mais do que simplesmente questões ideológicas. A gente merece fazer com que a cidade, né, realmente progrida aí em todos os seus aspectos. O Nicolas e a Duda acabam roubando muito a atenção pelas pautas ideológicas que representam na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ambos foram eleitos em 2020 com votações bastante expressivas, ambos foram eleitos agora de maneira expressiva também, o Nicolas em especial, deputados federais. Como é que vai ser a Câmara Municipal sem essas duas presenças, digamos assim, a partir do ano que vem, de pessoas que protagonizaram tanto esse debate dividido, esse debate de dois opostos? Os debates ideológicos a gente já percebe que irão continuar, não com dois ícones, né, desse debate que viraram agora, vão para a Câmara Federal. Mas acredito que surgirão outros nomes também que vão promover alguns debates, alguns embates desses importantes lá na Câmara. Eu não participo desses embates quando eles são ideológicos, porque eu acho que não me acrescenta muito, sabe? Eu gosto mais das coisas que vão produzir alguma coisa de verdade para a cidade. Mas entendo que ela é necessária também, essa discussão. É necessário colocar à mesa, é necessário discutir, é necessário que as pessoas escutem e entendam o que está se passando. Estamos ouvindo no Café com Política o vereador de Belo Horizonte, Wilsinho da Tabu, do PP. No Café com Política, hora do bate-pronto. A nossa hora do bate-pronto são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente. Combinado, vereador? Combinado. Então vamos começar. Começando pelo orçamento participativo. Super programa que agora deixou de ser de governo para ser um programa de Estado. Uma democratização da utilização do recurso público. Obras públicas atrasadas. Lastimável. A relação com o prefeito Fuad Noman. Boa. A presidente da Câmara, Nelly Aquino. Uma mulher de muita fibra e um exemplo a ser seguido. Wilsinho da Tabu, futuro presidente da Câmara? Se for da vontade dos colegas, se for da vontade de todos, com certeza. A primeira experiência como vereador, como tem sido até aqui? Bastante exitosa. Temos levado proposições importantes para a Câmara. O Wilsinho da Tabu, vereador de Belo Horizonte pelo PP, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Vereador, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, Rodrigo. Muito obrigado a todos, muito obrigado aí, ouvintes da Rádio Super.